gostaria de apresentar o professor Dr. Ricardo Rocha, que vai palestrar sobre as ações de interesse no combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, do Zika vírus e da chikungunya. O professor Dr. Ricardo possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Acre, mestrado em Ciências, Entomologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, doutorado em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP e pós-doutorado em Saúde Pública pela Ruprecht-Karls-Universität em Heidelberg, em parceria com a German Mosquito Control Association, na Alemanha. Professor Ricardo. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Wagner. Professores, obrigado também pelo convite. É um prazer podendo estar conversando com vocês e repassando um pouco sobre esse tema que é de tão grande importância atualmente para a nossa saúde pública no Brasil. Certo? Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que tudo isso que vem acontecendo nessa disseminação das doenças, reemergência de doenças, aumento na proliferação dos mosquitos, tudo tem um porquê, né? E muitas vezes nós sabemos do porquê e a gente não consegue, não sei porquê, a gente não está conseguindo combater efetivamente esse agente transmissor da dengue e agora da Zika e chikungunya. Eu vou falar um pouco sobre as doenças, tá, de maneira bem generalizada, né? O objetivo é só mesmo dar uma pincelada sobre as características da doença, sintomas e sinais, tá? Mas eu vou enfocar muito mais, principalmente, sobre a questão do mosquito, comportamento, que fatores da biologia do mosquito, como que ele se prolifera, quais são os fatores de risco que são representados por esse organismo. Bom, primeiramente, vamos falar do agente, né? O agente que realmente faz com que nós desenvolvamos esse tipo de doença pela transmissão por esse mosquito. Então, dengue, chikungunya e zika são vírus, correto? Então, nós estamos diante de vírus, arbovírus, né? Porque são vírus transmitidos por vetores, né? Artrópodes, que são, no caso, o mosquito. A dengue, chikungunya e vírus têm uma diferença em relação à questão dos sorotipos, né? As formas, as características genéticas dos vírus são diferenciadas. A dengue ela apresenta 4 tipos de sorotipos, né? Qual a importância disso? A importância é de que, quando eu tenho 4 sorotipos, quer dizer que eu posso ter uma população que pode estar suscetível a esses 4 sorotipos, que é o que sempre se fala. Quantas vezes eu posso pegar dengue, né? Então, dengue você pode pegar 4 vezes, teoricamente, né? Porque tem 4 sorotipos. Cada vez que você se infecta por um sorotipo, você adquire uma imunidade àquele sorotipo, certo? Uma imunidade efetiva, né? Permanente ou parcial. Então, o que quer dizer isso? Permanente, porque você não volta àquele mesmo sorotipo se você estiver em contato com ele novamente. Se eu tiver tido dengue do tipo 1, com esse tipo de vírus, eu já não vou ter mais, certo? Mas eu posso ter do 2, do 3, do 4. Só que se eu tiver do dengue do tipo 1, eu posso ter uma proteção por um tempo limitado para esses outros sorotipos, que duram em torno de 3 meses. Tá? Depois eu estou suscetível novamente a pegar esse sorotipo. Uma outra importância em relação aos sorotipos é que, na verdade, existem teorias que dizem que alguns sorotipos são muito mais virulentos que outros, né? Então, há estudos que mostram que o sorotipo dengue 2 ele tem uma virulência maior, ele causa uma patogenicidade muito mais grave, né? Numa população que é acometida. E que outros são mais fracos, né? Mas há autores que discordam disso e, na verdade, a teoria mais aceita é que uma outra infecção é que sempre faz agravar e pôr a pessoa no risco de desenvolver a forma mais grave da doença. O vírus chikungunya, ele tem apenas um subtipo que causa a doença,
Nós vamos falar depois de sintomatologia. Então, esse subtipo causa doença, mas existem as formas clínicas diferenciadas. E o Zika vírus, tão falado hoje, é também um arbovírus da família Flaviridae. Bom, vamos falar um pouco agora das doenças, né? Como falei para vocês, vamos falar de maneira bem rápida. Esse é o quadro que hoje está sendo apresentado no Brasil, né? Muita gente sendo acometida por dengue, por chikungunya, né? Por Zika vírus. Então, os hospitais estão lotados, né? Os serviços médicos estão abarrotados e com a estrutura deficiente, que nós sabemos, né? Está tendo com dificuldade de lidar com essas doenças causadas por esse transmissor. A dengue, ela apresenta os sintomas clássicos de febre, né? Todo mundo. A vigilância epidemiológica determina que todo mundo que tem dengue tem que ter havido febre, né? Uma febre geralmente alta. E outros sintomas como dor de cabeça, dores no corpo, dores musculares, as manchas avermelhadas, que são bem características, os exantemas, né? E as dores articulares. Todos eles num grau variado, né? Nós temos dengue na forma clássica, que são esses, próximo, e na forma mais grave, né? Que pode desenvolver as hemorragias mais severas, né? As hemorragias externas e internas, inclusive, que são aquela hemorragia que causa no intestino, né? As pessoas podem, inclusive, ser levadas a óbito em função da hemorragia, como eu falei para vocês. Isso pode variar também em relação ao subtipo do vírus, né? Aqui mostrando aqui alguns outros sinais, como as petequias, né? Que são características da dengue também. A chikungunya, né? A chikungunya chegou, né? E de repente atrás já veio o Zika vírus, e acabou que não deu nem tempo de a gente conhecer bem a chikungunya, e agora a gente já está um pouco mais preocupado agora com o Zika vírus, né? A chikungunya é uma arbovirose também que deixa um quadro clínico muito severo de prostração, né? A pessoa que é acometida por chikungunya, ela apresenta um quadro semelhante a esse. Ela não consegue andar, tanto é que o nome chikungunya quer dizer que a pessoa, aquele que se dobra, né? Ele não consegue andar ereto, né? Então ele não consegue, ele fica sentindo dores articulares intensas todo momento e fica nesse estado aqui. E também pode apresentar edemas, né? Edemas na mão, nos membros superiores e escamação, né? Nas extremidades do organismo. E aqui também é um quadro bem característico, uma importância em relação à chikungunya, é que, diferente da dengue, né, a pessoa que é acometida por chikungunya, ela pode ficar até 3 meses ou até 1 ano com aqueles sintomas da dengue, né, inclusive causando artrite na pessoa, poliartrite, né. Então, esse aqui é um quadro muito preocupante para a saúde pública do Brasil, né. Vamos considerar a situação do nosso sistema de saúde, né, porque as pessoas vão ficar doentes, né, vão ser diagnosticadas, vão voltar para casa e vão continuar com dor e vão voltar para o hospital para alguém dar um jeito. Isso vai ser uma constante. Ainda nós não estamos tendo ainda aqui na nossa região norte uma epidemia severa de dengue, né? E aqui no Acre também nós ainda não temos ainda nenhum caso confirmado, né, da doença, mas nós já temos os suspeitos, estamos aguardando resposta do laboratório. E a Zika, a sua maneira mais clássica, são a presença também dos sintomas. Veja que todos eles têm uma característica muito semelhante, né? A diferenciação da Zika dengue são de detalhes. Essas manchas avermelhadas, né, essas microhemorragias que ocorrem, geralmente ocorrem muito mais rápido que a dengue e o chikungunya, né? Então, e coçam muito mais, né? E outra característica é a hiperemia, né, ocular, nas conjuntivite, né? As pessoas têm uma espécie de conjuntivite. E aí a Zika vem agora, né, a questão da relação, né, associação. Tem que ser observado muitos casos que tem realmente associação, mas ainda não há nada que se comprova realmente, efetivamente, de que Zika está relacionado com a microcefalia, né? Existem associações que indicam isso, né? Mas de toda forma tem sido uma problemática, uma preocupação, né, tanto para a saúde pública como para a sociedade como um todo, né? A questão agora, inclusive, até da possibilidade de engravidar numa situação de epidemia de Zika, né? O risco de uma criança nascer com microcefalia, né? Então aqui estão representando as crianças com microcefalia
E também, o que não está sendo muito falado, também a Zika também tem mostrado alguns casos de associação com a síndrome de Guillain-Barré, né? Que causa a paralisia de alguns órgãos e também dos membros, né? Então as pessoas podem ficar com os membros, com as pernas, né? Sem força, né? E a forma mais grave é quando acontece a paralisia do sistema respiratório. A pessoa pode ser levada a óbito. Então, também não está nada comprovado, mas está sendo feitos estudos epidemiológicos para avaliar essa associação. Bom, esse quadro aqui é para mostrar, na verdade, essa semelhança em alguns aspectos. Aqui estão os aspectos, os sintomas da dengue, do zika e do chikungunya. Bom, aqui eu quero destacar a questão, por exemplo, dor nas articulações. Na dengue, fala-se, muita gente fala, não, eu tive muita dor na articulação, eu tive muita dor no músculo. Isso é muito variável de pessoa a pessoa também, né? Então, você, não, o que será que eu estou tendo? É dengue, é zika ou é chikungunya? Né? De maneira geral, os levantamentos da Organização Mundial de Saúde mostram que a dor nas articulações são muito mais frequentes na chikungunya, que é como eu falei para vocês, né? Que deixa pessoas sem possibilidade de andar. E as outras são moderada ou leve. E a conjuntivite é muito mais presente no Zika vírus, mas também ocorre no chikungunya, né? A coceira é moderada a intensa no Zika, nos outros são leves, né? E a questão do acometimento neurológico é muito mais frequente em Zika do que em dengue e chikungunya, o que faz realmente pensar nessa associação da microcefalia com a síndrome de Guillain-Barré. Bom, agora vamos falar um pouco do vetor, né? Que é, na verdade, o inimigo, né? É quem realmente está disseminando a doença, né? Até agora, né? Sabemos que quem está envolvido a transmissão é uma transmissão vetorial com o Aedes aegypti, que é o principal vetor nas Américas. O principal vetor da dengue, chikungunya e agora Zika vírus. Então existe realmente, isso aí está comprovado, que existe a relação de infecção desse mosquito aqui já com o alimento, né, com sangue. Esse mosquito aqui é o Aedes aegypti, fêmea, né? Vale lembrar que somente as fêmeas é quem transmite a doença, né? E ele é bem característico, diferente de outros mosquitos, de outras famílias, como os culicídios, que não têm esses desenhos aqui, como se fosse uma lira, né, no tórax, e as pernas rateadas, né? Chama-se até de mosquito asiático. Aqui eu mostro para vocês aqui as formas de desenvolvimento do mosquito. Isso é muito importante porque nossas ações de combate a esse mosquito, a esse vetor, é voltado exatamente ao estágio de desenvolvimento do mosquito, correto? Então aqui eu tenho os ovos, né? Os mosquitos colocam ovos, né? Então nos depósitos, e esses ovos no futuro se tornam um mosquito que se torna possivelmente epidemiologicamente importante para a questão da doença. Então os ovos, aqui estão as larvas, as formas aquáticas que são encontradas nos depósitos com água, né? Os ovos e as larvas. Aqui tem outra forma, a pupa. O que é a pupa? Os ovos do Aedes aegypti têm uma característica muito importante para a questão do controle, que eles resistem ao tempo, às variações do tempo. Então, ele pode ficar viável, ou seja, pode ser colocado os ovos no depósito, mesmo que você retire toda a água, ele pode ficar viável até 1 ano, esperando novamente contato com a água, né? Essa é uma característica que dificulta muito as nossas ações de controle do mosquito, né? E aqui são as larvas, né? As larvas que estão nos depósitos, né? Estão ali se alimentando, nutrientes, né? E aí, essas larvas é que têm sido os alvos das ações de controle, juntamente com o mosquito adulto, que é o Aedes aegypti. Aqui eu coloquei o Aedes albopictus, que é outra espécie de Aedes, que ele também é importante na transmissão da dengue, mas não tanto quanto o Aedes aegypti aqui nas Américas, né? Ele é muito mais frequente e muito mais relacionado com a transmissão da dengue e outras viroses na Ásia, certo? E aqui, para finalizar a questão de desenvolvimento, tem a pupa. A pupa é um estágio, vamos dizer assim, quase o estágio final, antes do mosquito se transformar no mosquito adulto, né? Nesse estágio, todos os processos metabólicos
já ocorreu, né? E ele só está esperando um desfecho para emergir o mosquito adulto. Bom, aqui uma característica do mosquito Aedes aegypti, né, que é o que nós vamos falar mais, é um mosquito extremamente urbano, né? É um mosquito que se adaptou muito ao ambiente urbano, né? É lógico que essa urbanização desordenada fez com que realmente a proliferação tenha aumentado cada vez mais a densidade desse mosquito. Os hábitos dele é um mosquito hematófago, né, se alimenta de sangue, né, a fêmea, como falei para vocês. O macho, ele é fitófago, se alimenta de vegetais, de seiva vegetal. Os hábitos do mosquito geralmente são endofílicos, ele costuma buscar o interior da casa para se abrigar, repousar e se alimentar, né? Então ele se alimenta da pessoa lá e repousa lá. Por isso que as ações de controle todas são voltadas para a biologia do mosquito e para a forma de desenvolvimento dele. E antropofílico, tem preferência pelo sangue humano, né? O sangue do homem é muito importante, né, para o desenvolvimento dos ovos do mosquito. Então, as proteínas, algumas proteínas existentes no nosso sangue humano são importantes na fisiologia e desenvolvimento dos ovos do mosquito. Vejam só que, possivelmente, numa questão de coevolução, essa relação já havia sido estabelecida, né? O hábito alimentar geralmente é diurno, né? O mosquito costuma picar as partes mais inferiores, onde o mosquito tem voo baixo, né? E aqui eu coloquei que a questão de que também pica à noite. Vocês, não, mas o mosquito não só pica de dia, a gente só vê propaganda de que o mosquito só pica de dia ou de tarde. Não, mas você pode encontrar o mosquito também à noite, só que a quantidade é muito menor, né? A densidade é muito maior pelo dia. Bom, aqui o ciclo de vidas, né? Com toda aquela forma que eu falei para vocês, aqui está os ovos do mosquito. Então, quando o mosquito coloca o ovo, ele coloca o ovo no recipiente, ele coloca nas paredes do recipiente, em torno de 2 centímetros da água. Então, ele não coloca na água diretamente, né? Então, parece uma estratégia muito bem definida. Ele coloca em torno de 2 centímetros, esperando que o volume da água aumente e entre em contato com os ovos, e aí que eclode e saem as larvas, né? Esse processo dura em torno de 2 a 3 dias após o contato com a água, né? Essas larvas vão se alimentar e vão crescer, né? Então, nós temos as larvas em vários estágios de crescimento, né? Após 4 a 5 dias, vem o estágio de pupa, né? Onde não se alimenta mais, e de 1 a 2 dias já sai um mosquito alado, que a gente chama mosquito adulto, né? Já preparado para fazer a hematofagia, o hábito de se alimentar de sangue, né? Esse processo dura em média de 7 a 10 dias. Bom, aqui, essa figura aqui mostra o ciclo de transmissão, como que acontece no mosquito, né, antes de ele transmitir ao homem, né? Então, aqui está a célula sanguínea com o vírus, né? Aqui as células de defesa com o vírus. Então, o mosquito, ele se alimenta de uma pessoa infectada, certo? Aqui está ele se alimentando, né? Esses vírus precisa que esse vírus faça todo um trajeto dentro do mosquito, toda uma replicação do vírus dentro das células do aparelho do intestino do mosquito, e depois ele volta às glândulas salivares, que no momento que ele for picar a pessoa, ele vai sugar sangue e, ao mesmo tempo, ele vai estar salivando no vaso sanguíneo da pessoa. E quando ele saliva, nesse momento que ele saliva, há a entrada dos vírus na corrente sanguínea da pessoa. E é isso que ocorre, e aí um mosquito como esse pode infectar cerca de 300 pessoas. Cada mosquito infecta mais ou menos cerca de 300 pessoas. E uma vez infectado, ele se torna infectado até a morte. Não é que nem a gente, que se cura, porque a gente tem um sistema imunológico muito mais eficiente que o deles. E aqui o ciclo de transmissão, só para mostrar para vocês um esquema, mais ou menos, como é que ocorre. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem que estar no estágio, após o momento que você tem a picada do mosquito e inocula o vírus, né? Existe um estágio, né, que chama um estágio de incubação, período de incubação, até que a pessoa se torne uma pessoa que tem um grau de viremia, ou seja, vírus correndo na corrente sanguínea, para que possa infectar os mosquitos do ambiente.
né? Então, uma pessoa aqui, um ser humano, né, que está no estágio de viremia, um mosquito pica ele, né? Esse mosquito vai passar por um período de incubação, né, dentro do organismo dele, até que esses vírus vá para as glândulas salivares dele, né? E aí esse período dura em torno de 7 dias, mais ou menos, né? E aí esse mosquito pica uma outra pessoa, outro ser humano. Essa pessoa vai ter um período de incubação em que não vai apresentar os sintomas da doença, né? E após isso ela começa a apresentar os sintomas, né? E aí ela também vai apresentar uma viremia e vai se tornar importante, né, na transmissão da doença também, como esse outro aqui, né? E esse período, na verdade, como todos já devem saber, a dengue dura, ela é uma doença autolimitada, né? Então, dura em torno de 7 dias, a pessoa, o sistema imunológico dá um jeito de debelar essa infecção. Bom, agora eu vou falar um pouco da epidemiologia da dengue, de forma bem resumida mesmo, né? Para que vocês tenham uma noção de o que está acontecendo no Acre, né? E o que aconteceu já desde o início, quando entrou a dengue no Acre. Os primeiros casos de dengue foram registrados em 2000. E isso se relaciona com a entrada dos sorotipos. Então, no momento que eu tinha um determinado sorotipo, eu tinha um comportamento epidemiológico da infecção, né, no estado. A partir do momento que começou a surgir outros sorotipos, como o dengue 3, a doença começou a dar uma variada, aumentou, inclusive acontecendo alguns óbitos. Aqui em vermelho estão os óbitos que ocorreram nesse período, né? Então, nós já tivemos dengue 1, como vocês observam, dengue 2, 3 e o 4. Aí você fala, bom, se todo mundo do Acre já tivesse tido dengue, todas essas dengue, ninguém ia ter mais, né? Se ninguém nascesse mais, não ia haver mais dengue, estava resolvido, né? O problema é que, e isso interfere muito na questão epidemiológica, que com o nascimento de novas pessoas, as crianças começam a ser as mais acometidas depois, porque as outras pessoas já estão imunes, né? A doença por ter tido a infecção por um grupo já de sorotipos. Aqui eu vou falar um pouco do histórico da infestação pelo Aedes aegypti. O que é a infestação pelo Aedes aegypti? Me diz quais municípios do estado já apresenta esse vetor, né? Então, em 1995, foi considerado infestado pelo Aedes aegypti apenas o município de Rio Branco, né? Ninguém sabe realmente como ele chegou, esse município aqui, mas ele foi considerado infestado e vários bairros da cidade já apresentavam, né? Inclusive borracharias. E aí, em 2005, o panorama é esse. Quase todos os municípios infestados, com exceção de Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa. Cruzeiro do Sul, como vocês já devem ter ouvido e lido noticiários, né? Teve epidemias em 2014 e 2015, né? Mas esse mosquito, a gente já tinha encontrado ele já um tempinho já, né? Então, essa situação aqui é uma situação extremamente preocupante, haja vista a chegada dessas novas doenças, desses novos vírus, né? Esse mosquito transmite todas essas doenças. Então, isso quer dizer que todos esses municípios têm possibilidade de ter uma epidemia das doenças. Bom, agora vamos falar dos criadouros. Aqui, mostrando aqui os criadouros, né, possíveis no Aedes aegypti, né? Aqui nós temos os depósitos, né? Aqui armazenamento de água, aqui tanques. Né? É indicado que todo depósito que não possam ser eliminados sejam tratados. Isso é uma determinação do Ministério da Saúde, né? Que os depósitos que não possam ser eliminados, eles devam ser tratados com inseticida para evitar a proliferação do vetor. Então, aqui há um exemplo, por exemplo, de armazenamento de água. Se a pessoa não pode jogar fora essa água, ela tem que ser tratada, né? E esse inseticida que é colocado é um inseticida inócuo ao ser humano, né? Então, ele é um inseticida que pode ser utilizado continuamente. Aqui, a realidade da nossa região norte, que são as caixas d'água. A caixa d'água é uma das maiores preocupações, porque é o sistema de abastecimento, certo, das populações, e o cuidado, às vezes, não é suficiente. Então, as pessoas deixam essa situação, caixas d'água destampadas,
né, realmente se torna um alvo fácil para a proliferação do vetor. Aqui, os cacos de vidro colocados em muros, né, que muitas vezes você não dá atenção, né, quantas casas fazem isso, né, para proteger, né, mas esses cacos aqui, eles acumulam água e o mosquito também faz oviposição. Coloca os ovos aí. Né. E aqui as piscinas que não são cuidadas e não são tratadas. Né, então, todos esses são depósitos importantes, juntamente com algumas plantas, né, que armazenam água, como essa daqui. Aqui, para exemplificar também, borracharias, onde tem os pneus, olha como é que fica a água, né? A água fica aqui acumulada, e o mosquito coloca os ovozinhos dele aqui próximo. E aqui as calhas das casas. Né? As calhas das casas são um fator de risco muito importante também, porque acumula água, principalmente quando há os depósitos de folhas mortas, né? Que impede que a água ela tenha o seu fluxo natural e vaze. Prevenção. O poder público, a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, tem formas de prevenção, métodos de prevenção contínua, que fazem parte dos seus programas. Né? Existe o Programa Nacional de Controle da Dengue, né? Que é efetuado em quase todos os estados do Brasil. Então, essa maneira aqui é uma maneira de aplicação de inseticida, que é chamado fumacê, com os carros. Esse inseticida aqui, o objetivo dele é controlar, eliminar os mosquitos que estão já infectados pelo vírus. Então, quando é que é indicado esse tipo de prevenção? É indicado quando está havendo a infecção ou epidemia numa cidade. Certo? Então, se não está havendo epidemia na cidade, se não está havendo a transmissão da doença num determinado bairro, esse uso aqui não é indicado. Esse aqui também é outra forma de fumacê, mas que faz dentro das casas. Por que dentro da casa? Como eu falei para vocês, o mosquito ele se abriga dentro das casas. Né? Ele se alimenta dentro da casa e se abriga dentro das casas. E aqui o tratamento com larvicida para aquelas larvas, né? Aquelas formas aquáticas que os agentes colocam nos depósitos onde não pode ser eliminado. Né? Então, se fala que o efeito residual desse inseticida é de cerca de 3 meses. Então, após o agente ir na sua casa, se ele coloca o inseticida na sua caixa d'água, nos seus depósitos de água, né, e aquele inseticida vai atuar no período de 3 meses. Mas hoje já se usa outros inseticidas também para o combate da dengue. E aqui um agente examinando aqui um pneu. Aqui as orientações dos moradores, isso é continuamente feito pelos agentes de saúde, né? Orienta como se prevenir a dengue, se houver os sintomas e as unidades de saúde. Né? Então, são aquelas orientações que são importantes para que o morador saiba como evitar um risco. E aqui as mobilizações sociais, como o Dia da Dengue, todo mundo já deve ter ouvido falar. As mobilizações sociais são feitas continuamente, todo ano. Isso tenta cada vez mais conscientizar a população, né? Para que tome os cuidados necessários, né, para não correr o risco de ter dengue. Né? Então, cuidado com a sua casa, cuidado no seu ambiente de trabalho, é importante. Bom, eu quero agradecer, fica por aqui, eu botei esse desenho aqui, vocês podem dar uma lida. Então, eu quero agradecer, espero ter esclarecido algumas coisas com vocês. Obrigado.